Do único Deus e Salvador de todos os recifenses. Declaro aberta a 29ª reunião ordinária da 16ª legislatura. Convido o vereador Jurandir Liberal para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 6ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 15 de abril de 2014. Presidente excelentíssimo, senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2014, às 16 horas e 20 minutos, na sala João Negro Monte Filho, na sala de sessões, no andar de terra da Casa de Mariana, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se sob a presidência do vereador Vicente André Gomes e a presença de demais vereadores, membros deste poder, governo nome legal, senhor presidente declarar aberto esse trabalho, só o segundo secretário, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feito. Em seguida, o senhor presidente determinou o primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças vereadoras Aderaldo, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Amaro Cipriana, André Regis, Davi Muniz, Jadevalzinho, Jário Brito, Jurandir Liberal, Marco Aurélio, Marcos de Bria, Michel Coles, Osmar Ricardo, Raul Juba. Foram justificadas as ausências dos vereadores Carrogueiros, Edmar, Felipe Francimal, Luiz Eustáquio, Marília Reis, Rogério Luca, Wilton Brito, Augusto Carreira e Henrique Leite. Havendo legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, no qual constaram requerimento 2264, aprovado, 384/2013, pareceres respectivos das comissões de legislação e justiça, segurança pública, defesa dos direitos humanos, defesa do contribuinte e do adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Aline Mariano, que dispõe sobre a obrigatória instituto de longa permanência para idosos e congênitos a instalar sistema de gravação por cano de vídeo. Foi aprovado, segundo discussão dos pareceres 72/2014, 35, respectivos das comissões de legislação e justiça, apoio comunitário à criança, de autoria do vereador Michele Collins, para atendimento aos idosos restantes pessoas, segundo piso das agências bancárias. Segundo discussão dos pareceres, comissão de legislação, turismo, opinando pela vereador Almir Fernandes, que institui o Dia Municipal dos Animais, ser comemorado no dia 4 de outubro de cada ano. Foi aprovado. Segundo discussão dos pareceres 206, Comissão de Transporte, projeto de lei de autoria do chefe do Poder Judiciário que institui o Sistema Municipal de Unidades Protegidas. A maioria discutiu a matéria, o vereador Raul Juba, foi partilhado pelos vereadores Jurandir, Gilberto, Aderaldo, Aimee, Alfredo, votaram sim. Nada a ver mais a tratar. O presidente convocou a casa para se reunir na próxima terça-feira, 22 de abril de 2014, local de costume no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vacinada por quem de direito. Solicito a Vossa Excelência faça a leitura do expediente do dia. Hoje estou trabalhando demais. Ofício número 155/2014, do senhor Zé Mário Duarte Coelho, secretário executivo de Administração e Articulação. Ofício 157/2014, do gabinete, também do senhor Zé Mário Coelho, e o ofício 158, gabinete. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamar os senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Alfredo Santana. Vereador Eduardo Xera.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e público presente, boa tarde. Ocupo a tribuna hoje, nesta tarde, para falar sobre um assunto que muito me emociona. Durante a Semana Santa, a rua Doutor Henrique Lins, em Brasília Teimosa, foi sede de uma manifestação de fé de mais de 2.000 pessoas, que registro aqui na casa de todos os recifenses, neste plenário da Câmara Municipal. Organizada pela Segunda Igreja Batista de Brasília Teimosa, a apresentação da Paixão de Cristo levou muita gente que acompanhou os passos de Jesus em 8 cenas. No palco, o pastor Rizomar Bezerra e sua esposa, a pastora Simone Ribeiro, comandaram o elenco formado por integrantes do Ministério de Teatro da Unijovem, que diminua o eu. Acompanhei toda a encenação desde o momento de amor da vida de Jesus, ao lado de minha família e de muitos moradores e amigos de Brasília Teimosa e bairros vizinhos. Aproveito esta oportunidade presente, na pessoa do pastor Rizomar, saudar todas as pessoas que participaram deste momento tão emocionante. Revivemos a Páscoa, revivemos a paixão de Cristo e, acima de tudo, revivemos seus atos de entrega em nome da humanidade. Nesta apresentação, vimos o quanto Jesus sofreu por nós, vereador Marcos Aurélio, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo chicoteado. Jesus é amor, Jesus é vida, Jesus é paz. Que o sentido da Páscoa, o da ressurreição, acompanhe nossas vidas ao longo de todo o ano 2014. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Convido o vereador Almir Fernando. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos e todos presentes hoje aqui na sessão plenária. Senhor presidente, o que me traz hoje a essa tribuna é para repercutir e para destacar, como foi mencionado aqui pelo vereador Cheira, um ato importante, a Paixão de Cristo, que aconteceu lá em Brasília Teimosa. Quero também repercutir e parabenizar todos os artistas que participaram, principalmente Moura, líder comunitário lá do Alto Mandu, Alto São Isabel, foram idealizadores da Paixão de Cristo de Casa Amarela, que foi encenada lá na Feira de Casa Amarela, e foi feito por atores da comunidade, e aqui a gente quer parabenizar a todos. O grande público compareceu naquele dia lá, na quinta e sexta-feira, então a gente aqui aproveita a oportunidade para parabenizar os artistas e principalmente a comunidade que colaborou, que participou, que esteve presente aqui na encenação da Paixão de Cristo, lá no Largo de Casa Amarela. Mas também quero repercutir e destacar aqui 2 datas importantes, que é a data do planeta Terra, planeta que nós vivemos, então destacar essa data, e destacar o descobrimento do Brasil, que é o dia 22 de abril, apesar de termos teses de que o Brasil já havia sido descoberto por outras datas, mas na coroa de Portugal, não é isso, vereador André Regis, estudioso do tema, se tem esse dia como o dia do descobrimento do nosso país, e por isso nós estamos aqui hoje, por ter sido o Brasil descoberto nesta data. E para finalizar, senhor presidente, quero destacar também o que a gente viu aí na imprensa, em todo o país, grande congestionamento, em São Paulo principalmente, 250 quilômetros de engarrafamento, e a gente fica pensando, como resolver essa questão? Não é um tema fácil, a gente já tem visto aí que alguns prefeitos, alguns governadores, o próprio presidente da República, o presidente que passaram, tentaram resolver essa questão, mas infelizmente não conseguiram resolver essa questão, esse tema que é tão atual, que é a questão da mobilidade, e que a gente sabe que não é questão fácil. Eu tenho dito aqui por diversas vezes que é um tema que a gente tem que enfrentar.
e tem que enfrentar com restrições. Se nós não tivermos restrições, infelizmente não vai conseguir resolver, por mais que faça estradas, que se construam pontes, viadutos, que se amplie as ruas. Aqui a gente viu o Capitão Temudo sendo triplicado, depois de 30 anos que se tentou fazer isso, e infelizmente não resolveu. A Via Mangue está sendo construída, também não vai resolver, eu tenho certeza, com essa questão, porque ele vai desaguar dentro da própria Boa Viagem e vai aumentar ainda mais o engarrafamento. É um pouco um trecho que vai diminuir essa questão e melhorar a questão da mobilidade, mas infelizmente não vai resolver. E a gente sabe que só vai resolver essa questão se diminuir o número de transporte individual, não só aqui no Recife, no Estado, mas em todo o país. Então a gente sabe que só se resolve com restrição, se não for com esse ato, com essa coragem de resolver essa questão, não vai se resolver, porque a cada dia se constrói mais automóvel individual, se compra mais automóvel e se coloca mais automóvel, não só dentro do Recife, mas da região metropolitana. E a gente viu que não é uma questão local, é uma questão de todo o país. E nós, vereadores, deputados, governadores e a presidenta da República, tem que resolver essa questão. Sabemos da questão econômica que ajuda muito a industrialização no país, do transporte, da construção da indústria automobilística, mas a gente tem que pensar, rever essa questão, senão não vai resolver a questão da mobilidade, que tanto se fala, mas infelizmente, repito, se não tiver restrição, infelizmente, não vamos resolver essa questão. Muito obrigado. Vereadora Michele Collins. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos presentes, aqueles que nos assistem, a imprensa. Eu uso a tribuna dessa casa na tarde de hoje para repercutir a matéria pública do Jornal Diário de Pernambuco de hoje, intitulada Os Zumbis das Drogas. A matéria mostra o cenário degradante em que a cidade do Recife se encontra. Um verdadeiro estado de abandono por parte do poder público. Por diversas vezes eu já tenho falado aqui na tribuna dessa casa, já tenho utilizado desse espaço para trazer esse debate, essa discussão, para estar cobrando das autoridades políticas públicas efetivas e políticas públicas contínuas relacionadas a essa população, mas infelizmente nós não temos obtido êxito, não temos obtido resposta. Inclusive, na última vez que eu estive aqui na tribuna falando sobre esse assunto, eu aqui decretava, segundo o meu olhar, para essa questão das drogas, eu decretei alerta vermelho na cidade do Recife. E eu creio que não só eu, mas a própria imprensa já tem mostrado por diversas vezes, como o próprio Jornal Diário de Pernambuco, que mostrou há alguns dias atrás aquela questão dos casarões, tem mostrado as cracolândias da nossa cidade, e alguém ainda diz que Recife não tem cracolândia. Então eu quero saber o que é cracolândia. Se Recife não tem cracolândia, o que é isso? Que nós estamos vendo essas pessoas realmente como zumbis, porque aí infelizmente eles ficam sem pudor, sem limites, eles assaltam, eles roubam, até matam as pessoas, tudo por causa das drogas. E a reportagem retrata cenas fortes que chocam os comerciantes, pedestres e motoristas que passam diariamente pela Rua do Hospício, no centro do Recife. Assim como mostra a luz do dia, para quem quiser ver o consumo livremente de crack, maconha e outras drogas, por adultos, adolescentes e até crianças. Nós temos casos de crianças a partir de 8 anos que já estão, infelizmente, utilizando droga, e até crianças que já nascem com síndrome de abstinência pelo consumo exacerbado feito pelas suas mães durante o período de gravidez. E pelas calçadas da cidade, de acordo com o texto, são homens e mulheres que mais parecem zumbis. Caminham com tubos de produto tóxico nas mãos,
para saciar o vício. A matéria informa ainda que a poucos metros há um posto fixo da Polícia Militar, mas que mesmo assim ninguém parece inibido com a presença do efetivo plantão. Na verdade, a polícia ela tem o papel de reprimir e a polícia não pode cuidar das pessoas que utilizam drogas, os consumidores. A polícia ela cuida somente dos traficantes. Então, às vezes, eles prendem alguém, mas depois, daqui a 5 minutos, tem que soltar, porque a legislação é assim que acontece. E quem conhece essa realidade de perto sabe muito bem a dimensão do problema. A droga destrói vidas e famílias. É triste constatar que nem o governo do Estado, nem a Prefeitura tomam providências. Faltam políticas públicas efetivas. Queria que ações fossem implantadas e realmente estivesse funcionando o plano municipal de atenção ao crack e outras drogas, que inclusive no dia que eu falei aqui também, eu desafiei a qualquer um que estava aqui, ou qualquer um ainda desafio, a apresentar dados concretos do que tem sido feito na realidade relacionado às políticas públicas. Se houver tempo, eu estou inscrita no grande expediente para voltar a trazer esse assunto, mas nós não podemos admitir isso na nossa cidade, porque isso é uma vergonha, e Recife está dando um péssimo exemplo para o Brasil, e está dando um péssimo exemplo também para os outros municípios do nosso estado. Então, eu gostaria de mais uma vez fazer um apelo à Prefeitura da cidade do Recife, também ao governo do estado de Pernambuco, e dizer que eu também estou encaminhando ao Ministério Público de Pernambuco uma denúncia relacionada a essas questões, porque do jeito que está, não pode ficar. Eu gostaria de contar com o apoio aqui dos nossos pares, para que nós possamos estar engajados nessa luta. No dia 4 de maio agora, vai ter a Marcha da Maconha. Nessa mesma rua que passa as pessoas, vai ter a Marcha da Maconha. Apologia pura ao uso das drogas nas ruas da cidade de Recife. E nós temos que ter um posicionamento sobre isso. Nós, como autoridades, pessoas aqui que representam a população, cada um aqui tem o dever de representar os cidadãos. E se nós, como representantes dos cidadãos aqui, estamos falando e não estão ouvindo, imagina o povo que está lá sofrendo e morrendo. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Vereador Marco Aurélio. Senhor presidente, companheiros vereadores e vereadoras, meu cordial boa tarde. Eu aproveito esse espaço aqui do pequeno expediente para repercutir a última pesquisa onde foi avaliada a gestão do atual prefeito, onde 75% dos recifenses aprovam a gestão Geraldo Júlio. Penso que passado esse 1 ano e 4 meses dessa gestão, é um sinalizador importante para nós que fazemos parte desse governo, para nós que quantas vezes subimos aqui para defender essa gestão. As ações que estão sendo tomadas nas mais diversas áreas do Recife, na área da educação, na área da saúde, na área de infraestrutura, o Recife está caminhando. As dificuldades existem, mas o povo do Recife enxerga que o gestor está sendo aprovado na sua administração. Por isso, é muito importante para a gente saber que 75% da população aprova essa administração e está disposta a continuar apoiando uma gestão voltada para o recifense, onde nós hoje temos a oportunidade de ver um Recife que está se mudando, quando a gente vai para o Recife Antigo, nos finais de semana, durante a semana, as dificuldades de tudo que se encontrou, mas que as coisas continuam andando e que o caminho está certo. Por isso, quero parabenizar o prefeito e a todos os secretários por esses 75% de aprovação. Muito obrigado. Vereador Alfredo Santana. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras aqui presentes nesta tarde,
a todos da imprensa e também aqueles que se encontram nas galerias. A razão pela qual nós estamos aqui, nesse pequeno expediente de hoje, é para um assunto de grande importância, não somente para o Recife, mas para o país e, por que não dizer, o mundo, porque nesse último sábado, senhor presidente, aconteceu aqui em Recife, assim como também em todas as capitais do país e também países do mundo, em número de 89, precisamente, uma grande concentração chamada de concentração universal da valorização da mulher. A mulher que tem sido machucada, tem sido humilhada, tem sido realmente agredida. E nós sabemos que existem leis como a Maria da Penha e que muitas das vezes, infelizmente, falta realmente que essa lei venha de fato e de verdade resguardar, fazer com que a mulher obtenha realmente o que a lei determina, a proteção. E, no entanto, nós encaramos, infelizmente, muitas das vezes, muitos assassinatos, e não somente assassinatos, porque até mesmo uma ofensa verbal, isso trata-se de uma agressão a um sexo frágil, a mulher que realmente tem sido afetada por parte de muitos homens que não sabem dar o devido valor. E nessa reunião de sábado aqui no Parque 13 de Maio, quero aqui parabenizar, portanto, a Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa do Bispo Edir Macedo, que teve essa ideia magnífica de fazer, portanto, concentrações para ali tratar desse assunto tão sublime, tão especial, que é o valor da mulher, quando esta realmente busca em Deus. Porque sabemos que tem a lei dos homens, mas que muitas das vezes essa lei, como já falamos aqui, ela não tem sido realmente alcançada, não tem sido levada a sério por parte de muitos e faz com que a mulher não obtenha, de fato, o valor devido que realmente ela merece. Por esta razão, parabenizo aqui a todos que fazem a Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui no estado de Pernambuco, nós reunimos mulheres do Araripe até aqui, a área metropolitana da capital do Recife. Foram 20 mil mulheres ali. O Parque 13 de Maio, nesse último sábado, ficou realmente de cor rosa e uma grande festa onde as mulheres buscarem em Deus o grande valor que, de fato, elas têm. Parabéns à Igreja Universal, parabéns a todas as mulheres que, de fato, se valorizam e que buscam o espaço que, de Deus, de verdade, já pertence a elas. Muito obrigado. Vereador Osmar Ricardo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. O que me traz à tribuna de hoje, vereador Marco Aurélio, é o demando com a segurança pública em nosso estado, né? Eu recebi vários e-mails da insegurança no bairro de Santa Amaro, né? Arrombamentos constantes de veículos, de casas, que vem sendo do início desse ano, do início de janeiro até essa presente data. Só uma das pessoas que mandaram esse e-mail que está aqui, já em arrombamento de casa, só de bicicleta, já levaram 23 bicicletas. Mas não são qualquer bicicleta, são aquelas pessoas que fazem, que praticam o dia a dia do esporte, que o prefeito, como Vossa Excelência colocou aqui hoje, né, incentiva, né, o cidadão a usar a bicicleta. E o furto está sendo muito grande. Em Santa Amaro existem mais de 12 câmaras e até hoje não pegaram nenhum desses arrombadores. Não é só arrombadores de casa, né? Isso eu estou colocando só de bicicletas, que um deles citaram aqui. Mas de veículos, mais de 30 veículos arrombados no bairro de Santa Amaro. Vereador Marco Aurélio, nem as igrejas
desta comunidade escaparam dos assaltantes. A igreja de São Sebastião, se Vossa Excelência passar na Avenida Norte, vai ver lá 2 faixas falando da impunidade da polícia na questão da segurança. Na igreja de Santa Amaro, ali perto da Cuscabugá, né? A outra aqui na Rua do Lima. Foram todas as 3 igrejas católicas assaltadas que ficam dentro da comunidade de Santa Amaro. E a polícia não toma nenhuma providência. A gente aqui veio elogiar muito os governos, né? E se a gente não pode aqui deixar de ressaltar a questão dos homicídios ter diminuído no bairro de Santa Amaro, mas que existe ainda, né? Por conta do tráfico da droga, mas agora a nova modalidade no bairro de Santa Amaro é os arrombamentos, tanto de casas como de veículos, né? E das igrejas. Não sei se da igreja do pastor Alfredo Mariano foi arrombada, mas as igrejas católicas dessa região de Alfredo Santana. Desculpa aí, Alfredo Santana. Essa igreja dele foi já assaltada, porque as católicas dessa região aqui, todas elas foram assaltadas já, vereador. E o governador precisa tomar uma atitude, né? A polícia e a segurança pública sobre isso. Não só a questão dos homicídios para mostrar para fora, para servir de exemplo para a política, a questão dos homicídios, mas tem que mostrar a questão dos arrombamentos, né? As pessoas não podem andar de casa, que os cabas entram com a arma, assalta, muitos deles ficam constrangidos de prestar uma queixa com medo que os assaltantes voltem e façam alguma coisa. Então a polícia precisa tomar uma atitude, a Secretaria do Pacto pela Vida, de Segurança Pública, precisa observar isso, pegar esses ocorrências que foram prestados nas delegacias, para tomar uma definição, que a população está apavorada, isso está nos e-mails, né? Inclusive cobrando isso do vereador, né? Do bairro. Não tem um aqui, eu tenho mais de 6 e-mails de vários moradores, citando vários exemplos das ruas que aconteceram esse fato. Então é preciso, já que o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, é do mesmo partido do governador, né? Precisa tomar uma iniciativa, né? De verificar essas câmaras da cidade que custaram muito dinheiro, que custam muito dinheiro para o povo do Recife, para o povo de Pernambuco, para pegar as vítimas em flagrante. É preciso que tome uma atitude, né? Porque a população do bairro de Santa Marta está apavorada por conta desses arrombamentos. Tá certo, vereador? Está aqui, se Vossa Excelência quiser os e-mails e as pessoas que prestaram isso para o nosso mandato, né? Que vem no dia a dia com medo, inclusive, com muito medo de prestar queixa, que é com medo que o cara volte lá e faça alguma coisa com o filho, né? E aí, às vezes, a gente, como vereador, né, tem que fazer esse papel de denunciar publicamente, porque já não basta mais o pessoal ir lá prestar queixa e a Secretaria de Segurança Pública não toma uma atitude. Então, estou registrando isso aqui hoje na Casa Zé Mariano, que eu acho que é importante. Nesse momento, encerro o pequeno expediente, ficando o vereador Jurandir Liberal ex-ofício para a próxima reunião ordinária. Nesse momento, coloco em discussão a ata. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Solicito ao vereador Jurandir Liberal que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 2223, de autoria do novo vereador André Regis. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Solicito a Vossa Excelência que anuncie o registro das presenças dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Presentes 24 vereadores, número suficiente para deliberar, senhor. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Requerimentos da vereadora Michele Collor, de número 2185 até o número 2211, ou seja, 2186, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2200, 01, 02, 03, 14, 04, 05, 06, 07, 08, até o número 09, 010, até o número 2211. Todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados.
Requerimento do vereador Antônio Neto, número 2212, 2213 e 2214. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Requerimentos de autoria do vereador Raul Júlio, de número 2215, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 2285, 2286, 2288, aliás, do mesmo vereador. Todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Vereador André Regis, requerimento 2224, 2225, 26, 27, 28, 2258, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Requerimento de autoria do vereador Davi Muniz, de número 2240. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Requerimento do vereador Wilton Brito, 2229, 2231. Todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Requerimento de autoria do vereador Osmar Ricardo, número 2230. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Requerimento de Sua Excelência, vereador Almir Fernandes, de número 22, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Requerimento do senhor secretário, vereador Jadeval de Lima, de números 22, 37, 38 e 39. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Requerimento do vereador Stefano Menudo, 22, 51, 52, 53, 54 e 55. Todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Requerimento do vereador competente Aderaldo Pinto, de número 22, 56, 57, 87. Todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Requerimento do vereador Gilberto Alves, 2283. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Requerimento do vereador representante Santa Amaro, Marcos de Bria, em discussão. 2284. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, vereador. Encerrada a ordem do dia, passo a chamada dos senhores vereadores inscritos no grande expediente. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Aline Mariano. Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência para me colocar no final da relação. Vereadora Michele Collins. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos presentes. Eu gostaria de dar continuidade ao assunto que eu havia começado a falar no pequeno expediente, relacionado ao descaso que a nossa cidade tem enfrentado, relacionado à questão das drogas. Eu sei que, quando eu falo esse assunto, tem algumas pessoas que até falam, mas ela só fala sobre isso, mas eu quero reforçar que eu vou continuar falando até que eu veja verdadeiramente políticas públicas efetivas na nossa cidade. Não vou deixar de falar de maneira nenhuma, porque a situação é muito grave. E quando nós vemos a imprensa mostrando também a realidade, como nós vimos hoje na capa do jornal, chamando as pessoas de zumbis e a realidade que tem enfrentado, as pessoas ficam sem norte.
no meio da rua. E o que tem sido feito? Essa população cada vez mais aumentando. Vai esperar chegar, como aconteceu lá em São Paulo, a Cracolândia, que ninguém consegue acabar, que tudo já foi feito para acabar. Será que Recife vai pelo mesmo caminho, quando nós poderíamos estar acolhendo essas pessoas, cuidando dessas pessoas, tratando, para que a polícia pudesse estar fazendo o seu trabalho, não de ser cobrada, mas em relacionado à questão de estar agindo em relação às pessoas, porque a polícia não pode agir, a polícia não pode prender o usuário de drogas, a polícia pode prender somente o traficante. Então não é papel da polícia, é papel do poder público oferecer condições, oferecer possibilidades, circunstâncias, para que essas pessoas possam ser cuidadas, para que haja prevenção. Eu faço uma pergunta: qual é o serviço de prevenção que tem hoje na nossa cidade relacionado à questão das drogas? Algo efetivo. Nós não conseguimos identificar. Já vai fazer 1 ano e 5 meses dessa gestão. Foi falado no começo da gestão que isso era uma prioridade. E na outra vez que eu falei isso aqui, um vereador me falou assim: mas, Michele, 1 ano e 4 meses é muito pouco. O plano foi lançado quando? Eu falei: o plano foi lançado em novembro. Só, gente, que acontece o seguinte: cada um de nós aqui sabe das suas prioridades. Quando eu cheguei aqui nessa casa, eu já sabia o que era prioridade para mim. Eu creio que cada um chegou aqui com algo que já sabia o que era prioridade. Muita gente já chegou aqui com um projeto debaixo do braço e já fez alguma coisa. Talvez não tenha conseguido 100%, mas já começou a fazer, já está fazendo. Então é o que a gente esperava também da gestão, que já se viesse com um plano emergencial. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo, as famílias. Se você chegar hoje para qualquer cidadão recifense e perguntar assim: olha, você tem problema com drogas, você vai para onde? Pergunta para o cidadão, faz uma pesquisa. E eles vão responder para vocês que ninguém sabe para onde vai, porque não tem um centro de referência. Recife não tem um conselho estabelecido que funcione. Recife não tem uma política pública voltada para a questão das drogas. Recife não tem um plano, um fundo voltado para essa questão. Então fica difícil dizer que isso é prioridade, porque são situações básicas que nós não estamos vendo sequer indício de se iniciar as atividades. Eu gostaria de ouvir o vereador Henrique Leite. Vereadora Michele, acho que Vossa Excelência está realmente apontando para um caminho onde nós estamos vendo no dia a dia. A política pública de combate à droga, ela está em último plano para a população. E realmente o problema é do usuário, mas a desestruturação é da família. E as famílias estão desestruturadas, os usuários estão virando, principalmente os usuários de crack, estão virando verdadeiros zumbis, e zumbis de curto prazo, porque eles passam muitas vezes 3 anos e matam por questão de dívida. E vai ficando a impunidade porque a segurança pública, a polícia não consegue investigar tanta violência e tanto crime, e termina ficando mais um número. E isso vai se repetindo cada dia. E a Cracolândia realmente começou assim. Foi se deixando, e hoje para acabar fica difícil. Então, é importante que não só seja uma política da cidade, mas eu acho que é uma política do Estado, da rede privada, de todos que fazem o Estado e o governo federal, para que a gente possa dar um combate mais forte à questão das drogas. Então, Excelência está de parabéns. Obrigado. Obrigada, vereador. Incorporo vossa parte. E nós também aqui fazemos parte da comissão da Frente de Enfrentamento ao Crack nessa casa. Fizemos diversas visitas aos equipamentos que a prefeitura tinha já, aos CAPs, que são os equipamentos importantes. E nós detectamos o mau funcionamento dos CAPs. Na audiência pública que teve aqui, na última audiência pública,
Tiveram pessoas aqui que trabalham nos CAPs falando que não tinha nem sequer naquele período o Vale Transporte para ir trabalhar. Muitos disseram que, na verdade, o que tem feito a diferença no Recife, foram palavras que eu pude afirmar e eles concordaram, muitas vezes tem sido o sentimento da causa que as pessoas têm tido, porque motivação para sair de casa pela manhã, para ir trabalhar nos CAPs, os profissionais não têm, porque os CAPs estão verdadeiramente, falta tudo, falta profissionais, falta infraestrutura, e as pessoas estão, para trabalhar, muitos têm que fazer cotinha, até para um lanche, para dar para os usuários. Está uma situação muito séria. Eu gostaria de ouvir a vereadora Aline Mariano. Vereadora Michele Colles, Vossa Excelência traz um assunto extremamente importante, um assunto que, sem dúvida, está na ordem do dia. É um assunto que preocupa a todos os vereadores dessa casa. E essa frente parlamentar, é bom que se diga, vereadora, que ela foi formada na legislatura passada, foi formalizada na legislatura passada. Formamos uma nova frente e, de fato, as ações ainda são muito tímidas. Importante que Vossa Excelência possa trazer esse assunto, até para que a gente possa marcar uma nova reunião da frente parlamentar e ver qual a estratégia que essa casa vai adotar em relação a esse assunto tão sério na nossa cidade. Conheço bem essa pauta, trabalhamos muito o fortalecimento para que existisse, por parte do Poder Executivo, o fortalecimento do Conselho. Esse fortalecimento do Conselho não aconteceu, nem na legislatura passada, nem agora. E é importante que a gente possa tirar essas diretrizes do papel. Existe um plano de combate às drogas, e esse plano está muito bem desenhado. Existe uma proposta concreta, existe uma forma, inclusive, integral, né, para que se busque políticas sociais e em outras áreas, no sentido de fortalecer esta política de combate. Mas o que acontece é que, apesar de termos um plano que, se fosse tirado do papel, certamente funcionaria. Então, o plano é um plano que existe, mas não existem as práticas, não existem ainda, por exemplo, os tratamentos. É necessário, para que aconteçam os tratamentos, não sejam apenas os CAPs que possam dar essa retaguarda, mas, portanto, que existam também espaços que funcionem além dos CAPs 24 horas, mas que também possam cuidar dessas pessoas, como os albergues terapêuticos, e que hoje os que existem, né, infelizmente, o poder público investe pouco. Né? Isso não falo só da instância municipal, falo da instância estadual e nacional. É importante que a gente possa incentivar para que esses albergues eles continuem vivos, porque eles fazem toda a diferença na vida dessa população. É uma praga, de fato se alastrou muito, não só no Recife, mas em todo o estado de Pernambuco, e é importante que essa frente que existe na casa possa retomar essas discussões. Eu, inclusive, acho que era imprescindível que essa frente pudesse ser recebida pelo prefeito da cidade do Recife, que a gente possa levar essa preocupação, levar todo o trabalho que essa frente teve até agora, observando experiências que aconteceram em outros estados, e exigindo que, de fato, esse plano ele possa sair do papel. Então, Vossa Excelência toca aqui na casa, toca num assunto importante, e eu acho que o primeiro passo é essa frente se reunir e pensar em uma estratégia eficiente de cobrar da gestão. Parabéns. Obrigada, vereadora. Incorporo vossa parte. E nós precisamos realmente de ações e medidas emergentes. Não podemos viver numa cidade compartilhando desse tipo de problema. Essas pessoas precisam receber tratamento adequado, precisam de ações preventivas
e precisam de atenção. A sociedade também não pode ficar vulnerável, porque alguém pode dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Como que você não tem? Se quando nós saímos hoje de casa, por causa desse problema que infelizmente acomete a nossa sociedade, nós não sabemos se nós vamos voltar. Porque muitas pessoas são assaltadas, muitas pessoas morrem, e já foi feita pesquisas no nosso estado, de que 80% das mortes, dos crimes em Pernambuco hoje, está relacionada à questão das drogas. Foi feita uma pesquisa, gente, pelo poder, pela Secretaria Nacional Antidrogas. Na pesquisa mostrou que 80% das pessoas que usam drogas, elas querem tratamento. E qual tem sido o tipo de tratamento efetivo que tem sido oferecido para essas pessoas? No dia 2 de abril, eu dei entrada no requerimento, fazendo um pedido de informação ao prefeito Geraldo Júlio, porque nós ficamos sabendo que está previsto para o Plano Municipal de Combate às Drogas 349.203.988 milhões de reais. Quase 350 milhões de reais está previsto para esse plano. E o que está sendo feito, como está sendo feito, quando está sendo feito? E foram essas perguntas que nós fizemos aqui no pedido de informação. Qual o investimento já executado pela Prefeitura do Recife, discriminando por eixo de atuação? Quais foram os resultados já alcançados? Quando será encaminhado a essa Casa Legislativa o projeto que institui a Política Municipal de Combate às Drogas? Porque até para esse plano existir, gente, ele tinha que ter sido elaborado pelo Conselho. Ele tinha que ter tido o olhar do Conselho, porque o Conselho é o órgão controlador da sociedade, que tem vários membros ali. E um plano sem Conselho, o que adianta? Eu acho que é por isso que está com tanta dificuldade de ser executado, de ser feito, de ser implementado. Outra coisa que nós perguntamos aqui, a previsão para o início das ações. Aonde é que está? Disseram que ia ter o Atitude, porque o Atitude do Estado não dá conta. O Atitude do Estado não dá conta. Ia ter o Atitude Municipal. Cadê essas unidades? Aonde é que está funcionando? Qual é a previsão de quando é que vai começar? A relação das fontes de recurso utilizado para viabilizar o plano municipal. Nós queremos saber quanto desse dinheiro é do governo estadual, quanto é do município, quanto é do governo federal. Tudo isso são perguntas que nós precisamos de respostas. Mas eu gostaria de ouvir o vereador Osmar Ricardo. Está ouvindo aqui, né, que o nosso vereador Almir Fernando está dizendo aqui, né? Vereador, eu acho que Vossa Excelência vem nesta casa mostrando seu empenho no combate ao crack, né, dentro da discussão política, com muita seriedade do seu mandato. E eu acho que falta na política pública, tanto do governo do Estado, como da Prefeitura do Recife, um trabalho mais eficaz sobre a questão do crack. A única divergência que nós temos, vereadora, aqui nesse debate, é porque nós defendemos a maconha como legalidade, como de direito das pessoas, e para diminuir a violência, né, da discriminação da maconha. Por isso que a gente não faço isso aqui com questão eleitoral, faço isso como consciência política de vida e de que outros países de primeiro mundo, de segundo mundo, já implantaram e já vem tendo alguns frutos positivos, né, da disputa do tráfico, das mortes, da violência, e que a maconha existe em muitos países como questão terapêutica. Né? Agora há pouco, acho que há menos de 15 dias no Fantástico, teve uma criança que no aeroporto foi proibida a entrada desse medicamento, né, porque tinha um composto da maconha nesse medicamento, e que tem pessoas aqui, inclusive no nosso estado, que dependem e que precisam desse remédio também, para amenizar a dor das pessoas. Por isso que nós defendemos. Não defendemos para que as pessoas usem por usar maconha. Sim, pela questão da saúde, sim, por menos violência. E Vossa Excelência está aqui de parabéns na questão do combate ao crack, e que a gente defende a marcha da maconha, porque a gente entende, já nessa casa aqui por várias vezes, nós fizemos audiência pública e vamos voltar a fazer, porque nós entendemos que isso faz bem à saúde e ao debate político da sociedade, não esconder o que a gente de verdade tem que assumir a posição como político, como parlamentar. Alguns não querem porque talvez percam o voto do evangélico, daqueles que são evangélicos.
Quem quiser votar em mim, vote, porque eu defendo e sou claro no que eu defendo no dia a dia. Então, Vossa Excelência está de parabéns na questão da defesa do crack e da política do governo do Estado e da Prefeitura do Recife e dos outros municípios, porque termina Paulista batendo aqui, usam crack, mas vem roubar aqui no centro do Recife. O povo de Olinda vem para cá fazer furtos, porque precisa comprar o crack, ele é caro e ele tira muitas vidas. Isso tira no Pernambuco todo, na nossa região metropolitana e onde a gente convive. Então, Vossa Excelência está sempre trazendo esse debate com muita coerência a essa tribuna desta casa. Obrigada, vereador. Gostaria de solicitar ao vereador Raul Jugman, que é o próximo inscrito, se ele poderia me ceder uma parte do seu tempo, para que eu pudesse concluir. Obrigada. Vereador Marcos, eu gostaria que o senhor aguardasse só um momentinho, só para me posicionar relacionado, eu respeito o posicionamento do nosso querido Osmar Ricardo, porém, eu acho uma controvérsia muito grande nós estarmos falando sobre a questão das drogas, de tratar, de cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, estar apoiando o movimento, que é o movimento da Marcha da Maconha, que é o movimento que faz apologia ao uso de drogas. Diversas pesquisas já comprovam a realidade do malefício que a maconha faz na mente das pessoas. Nós sabemos que a maconha, ela é a porta de entrada para as outras drogas. Todo mundo que usa crack começa usando maconha. Então, é algo que faz muito mal à saúde e nós não concordamos. Inclusive, eu também, além de estar entrando com a representação no Ministério Público, pedindo, relacionado ao governo do Estado e relacionado ao município do Recife, ações emergenciais de combate às drogas, eu também estou entrando com o apoio de muitas pessoas, inclusive esse próprio pessoal que denunciou nessa reportagem de hoje do Diário de Pernambuco, os comerciantes e as pessoas da nossa cidade que não suportam mais essa situação das cracolândias a céu aberto, e eles também estão conosco engajados nessa luta, porque não tem condições. Inclusive, eu fiquei sabendo, tomei conhecimento, que o governo do estado de Pernambuco, através do programa Atitude, estará também participando da Marcha da Maconha. Isso é outro absurdo, porque o governo ele não pode estar participando desse tipo de movimento. O governo ele tem que ser imparcial. A população pode fazer suas manifestações, mas o governo não tem que estar entrando lá no meio para poder dizer que é a favor, que não é a favor, não. Então, é um absurdo o governo do estado, o programa Atitude, participar da Marcha da Maconha. Pode ser para fazer o que for, pode ser para dizer que sim, que não. Eles não têm que estar presentes nesse tipo de movimento, que é um movimento que tem que ser imparcial. Mas eu gostaria de ouvir o vereador Marco Aurélio. Vereadora Michele, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo tema que a senhora levanta, até porque todos nós aqui nessa casa temos a responsabilidade de evitar que esse mal, que essa doença que tomou conta da nossa sociedade, que é as drogas, nós temos que fazer tudo para aniquilá-la, para acabá-la. O governo do Estado, através do governador Eduardo Campos, nos 7 anos e 4 meses que ele ficou, o próprio prefeito Geraldo Júlio, todos nós estamos empenhados para diminuir esse problema, para diminuir essa doença. É a segunda vez que Vossa Excelência sobe à tribuna e eu acho até que nós, aqui do governo, devemos um debate mais qualificado sobre esse assunto, é Vossa Excelência. Então, eu me proponho aqui, na próxima sessão, se for o caso até amanhã, para que a gente volte a discutir esse assunto, dessa vez nós, munidos com os dados que eu sei que existem, para mostrar o que este governo municipal tem feito, inclusive em parceria com o governo estadual, para acabar esse mal das drogas. Mas parabenizo Vossa Excelência. Eu acho que esse tema tem que ser discutido, se fosse o caso até todos os dias do nosso mandato, até que um dia a gente possa ter a tranquilidade de olhar para os nossos munícipes e dizer: fizemos a nossa parte em acabar com esse mal tão miserável que é a droga. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, vereador. Ouço o vereador Raul Jugman. Michele, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar a presença do ex-ministro, ex-prefeito. O presidente me permite? Vossa Excelência Sim. É brilhante em todas as situações. Quem sou eu, como presidente, de achar que Vossa Excelência não deve registrar o nome de um dos grandes ministros dessa pátria? Vossa Excelência tem todo o tempo. Eu tenho certeza que a vossa saudação transformará a minha apenas num registro.
E eu queria dizer que ele está aqui ao lado, foi trazido a esse plenário pelos globais, o nosso Gilberto Alves e o Jadeval, que são os nossos globais, e também pelo o nosso secretário, por outros motivos também global, o nosso Carreira. Agora, com relação ao discurso que faz da tribuna a Michele, eu quero, em primeiro lugar, parabenizá-la e, em segundo lugar, em nome de toda a bancada da oposição, convidá-la para fazer uma vistoria nesses CAPs, que merece, e fazer aqui um reconhecimento público do trabalho que a senhora tem feito no que diz respeito a esse tema. Então, em reconhecimento a isso, nós estamos fazendo um convite para que a gente faça uma fiscalização conjunta nesses CAPs e em outros lugares onde se faça necessário. Presidente, obrigado pela atenção. Muito obrigada, presidente. Eu já vou encerrar. Eu gostaria de agradecer ao posicionamento da oposição e convidar toda essa casa para que nós possamos juntos participar desse grupo e poder fiscalizar, que esse é o nosso papel. Eu acho que a questão das drogas é independente de partido político, nós não temos que estar olhando para essas questões. O que nós temos que fazer é nos unir e com a força que nós temos, com o poder que os eleitores nos deram do voto, porque quando nós estamos aqui nessa tribuna, nós somos a boca do povo, nós falamos aquilo que o povo não pode falar, cada um aqui que teve sua quantidade de votos sabe quando você fala aqui por quantas pessoas você está falando. E todos nós unidos, com certeza, iremos fazer a diferença na nossa cidade e tirar a nossa cidade tão linda, o nosso Recife, contribuir com todo o nosso estado de Pernambuco, para que essa malignidade seja banida do nosso meio, das famílias, que as famílias de Recife, de Pernambuco, sejam honradas através dessa nossa atitude, através da atitude do governo municipal, do governo estadual, de poder atender a essa necessidade tão iminente do povo. Então, eu gostaria de pedir e dizer que nós defendemos e precisamos, porque o povo merece essa prestação de serviço de qualidade e nós não podemos permitir tanto descaso e tanta omissão. E nós precisamos de urgente fazer com que esse tipo de manchete que saiu hoje no Diário de Pernambuco saia das páginas do nosso estado. Muito obrigada a todos, boa tarde. Era o que eu tinha a dizer, que Deus abençoe a todos. Pela ordem, senhor presidente. Eu fui citado pela vereadora. Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência ela foi brilhante na tribuna. Mas eu quero dizer aqui que eu não estou fazendo apologia à maconha. Eu, como homem público, tenho um dever de defender minhas bandeiras. Como Feliciano, no Congresso, que discriminava os gays, as lésbicas, defendia o direito dele. Eu tenho direito de defender o meu aqui, né? E quero dizer a Vossa Excelência que não faço apologia. Eu faço o que eu defendo, como consciência política. Eu defendo o direito do cidadão de ir e vir, que está na Constituinte. E tem que ser respeitado pelas pessoas. Aqueles evangélicos que querem defender a igreja pelo direito cristão, e a gente que é católico, que é o meu caso, de defender o que eu acho que tem que defender como homem público, como vereador nesta casa. Eu defendo os movimentos, a questão do LGBT em todos os aspectos. Defendo a maconha no uso terapêutico. Já fiz várias audiências públicas aqui. E como a discriminação também da maconha é uma coisa que vem sendo batido nesta casa aqui, por mim, por mais de 4 mandatos meus. Todo ano eu faço audiência pública para discutir e trago pessoas do DAC, da Secretaria de Segurança Pública, para debater. Que é dessa forma que a gente vai entender e mostrar à população qual é a diferença do debate da pessoa evangélica, da pessoa cristã que eu sou, no direito e o dever das pessoas. Senhor presidente, obrigado. Senhores vereadores, embora tenha sido registrado pelo nosso vereador Raul Jugman a presença do ministro, eu passo a palavra ao vereador Raul Jugman, que é o próximo orador inscrito, mas registramos com muita satisfação, com muita honra, a presença do ministro, que sem dúvida vem participar, ouvir e abrilhantar só pela sua presença a Casa José Mariano. Tenha, ministro, a sua presença registrada com muito respeito por essa casa, pelo brilhante parlamentar que Vossa Excelência é, pelo brilhante ministro que Vossa Excelência já foi,
pelo ex-prefeito que Vossa Excelência teve o papel de exercer na sua terra natal, e dizer que nós, vereadores, nos sentimos profundamente honrados em ter aqui na Casa José Mariano uma representatividade tão importante que é a presença de Vossa Excelência. Vereador Raul Júlio, Vossa Excelência tem a palavra, porque Vossa Excelência é o próximo orador inscrito. Senhor presidente Vicente André Gomes, senhor ministro Fernando Bezerra Coelho, colegas, imprensa aqui presente, cidadãos e cidadãs que nos honram aqui hoje das galerias com a sua presença, eu peço licença, presidente, em primeiro lugar, para abordar, aproveitando a presença do ministro, alguns aspectos do que hoje nós estamos vivendo no plano nacional e também aqui no plano do nosso estado de Pernambuco. A primeira coisa, André, que nos chama a atenção é que nós estamos efetivamente no fim de um ciclo. Um fim de um ciclo que, sobretudo, se torna patente no momento em que nós temos hoje, Almir, uma redução considerável do crescimento previsto para este ano e para próximos anos em termos de PIB, Produto Interno Bruto, que afere toda a riqueza acrescentada à riqueza pré-existente de um determinado país. Estimativas hoje apontam que o Brasil, presidente, deve crescer esse ano alguma coisa em torno de 1,4, 1,5 aproximadamente. O que quer dizer que esses 4 anos, o quadriênio da presidenta Dilma Rousseff, se apresenta como de um crescimento que nos coloca em termos tanto de América Latina como também em termos nacionais, efetivamente incompatível com a necessidade que nós temos e as exigências de crescimento que nós precisamos ter no nosso país. Esse problema de fim de ciclo, que vem também da inflação, tem efetivamente a ver com as mudanças que foram feitas dentro do triplé macroeconômico, que inclui câmbio, juros e preços, e que foram, sem sombra de dúvida, alterados durante a gestão Dilma Rousseff. Um outro problema que nós temos é que nós não conseguimos, ao lado de um modelo de consumo, André, que hoje se esgota, nós também não conseguimos fazer ampliar aquilo que se faz necessário, qual seja a produtividade nacional e também aquilo que diz respeito a um assunto que é extremamente importante, que é a questão do investimento. Hoje nós temos um investimento no patamar em torno de 19%, 18%. Esse patamar, ele não permite um salto de produtividade nem um crescimento sustentável. E o que nós temos é um país que, na verdade, tem o que se chama do voo da galinha. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que o país cresce durante um determinado período e depois ele tem um crescimento pífio ou ele estagna. E isso aconteceu, sobretudo, porque este governo nacional que aí está, em que pese ter talvez a maior maioria que nós temos em período republicano, não utilizou essa ampla maioria para fazer as reformas nacionais que são necessárias para que o país cresça de modo sustentável. Me refiro, em primeiro lugar, aqui ao problema da reforma tributária. Me refiro também aqui à necessidade que nós temos de fazer uma reforma urbana. Está aí a nossa cidade, está aí os nossos problemas que não nos deixam mentir. Necessário também se faz se ter, de fato, uma reforma da Previdência que possibilite uma cobertura universal. Importante é que se chame a atenção que, para mim, pelo menos, não é o modo de entender, a reforma política é a grande dívida que existe do Congresso Nacional no que tange, no que toca a respeito àquilo que nós precisamos para liderar um efetivo processo de reforma. E os movimentos que nós tivemos no ano passado, junho e julho do ano passado, atestam esse descolamento que foi verificado entre o que é o desejo, o que é a sociedade e que é, ao mesmo tempo, a capacidade que tem o sistema ou do subsistema político de processar essas demandas e essas necessidades. Mas ouço com muito prazer, ele que é
parlamentar do primeiro mandato, mas que vem despontando com um brilhante mandato, constitucionalista, professor que é o meu companheiro de bancada, que eu ouço com muito prazer, e também, sem sombra de dúvida, tendo muito que aprender, que é o vereador André Regis. Vossa Excelência tem a palavra para a nossa alegria e para todo este plenário. Ministro, obrigado por essa introdução própria da amizade. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e venho aqui para contribuir no sentido de atestar a minha opinião, de trazer novamente o que a gente vem dizendo, que não é de hoje, né? A gente vem dizendo que o Brasil iria sair dos trilhos há muito tempo. Mas havia uma época que, quando a gente falava que tudo que estava acontecendo iria resultar numa perda da nossa qualidade do ponto de vista da macroeconomia, nós éramos taxados como oposicionistas do contra. Isso vem lá de trás. O presidente Lula, quando assume em 2003, ele foi sábio ao manter no comando do Banco Central, ao colocar no comando do Banco Central o Henrique Meirelles, deputado federal recém-eleito pelo PSDB, dando ao mercado o indicativo de que o tripé que Vossa Excelência coloca, metas de inflação, o câmbio flutuante e também a austeridade fiscal, esse tripé seria mantido. Nesse período, inclusive é interessante que pela primeira vez na história, o presidente do Banco Central, ele prepondera em relação ao ministro da Fazenda. Naquele momento, a autoridade econômica mais importante do Brasil não era o ministro, depois que houve a substituição de Antônio Palocci por Guido Mantega, não era mais o ministro da Fazenda aquele que tinha a última palavra acerca dos destinos macroeconômicos do país. Sendo que aquela tendência que durante o primeiro momento levou o governo Lula a surfar naquela onda de prosperidade internacional a partir de 2003, este momento ele se exaure no momento em que o PT, já no final do governo Lula, em 2009, abandona o que ele herdou em termos de macroeconomia e vem com uma ampliação absurda de gastos com a máquina, fazendo com que a gente tenha uma perda de oportunidade, que a gente tivesse a perda de oportunidade de transformar aquele momento de prosperidade que o mundo viveu em mais investimento em infraestrutura. O PAC foi somente uma peça de publicidade oficial. Lamentavelmente, os gargalos perduram. Nós não temos educação, nós não temos infraestrutura, consequentemente, alta propensão à baixa produtividade. Esta baixa produtividade, aí um dado interessante nisso, que a baixa produtividade do trabalhador brasileiro está garantindo o único item da cesta econômica favorável ao governo, que é a alta taxa de emprego. Nós estamos empregando muito porque o nosso trabalhador ele tem uma baixa produtividade. Isso significa que nós não podemos sequer comemorar este item do baixo índice de desemprego no Brasil. Então, parabéns pelo pronunciamento. É fundamental que o Brasil supere esta fase, desta era do PT, de completa irresponsabilidade na coisa pública, de falta de visão, de construção de um processo civilizatório. Obrigado pela atenção. Nobre vereador André Regis, eu tenho uma discordância com a sua fala, que é quando Vossa Excelência disse que, ao me referir à sua pessoa e ao seu desempenho, eu fui generoso. Não, eu fui realista, absolutamente realista, e reitero isso. Vossa Excelência faz um mandato brilhante. Mandato esse que é tanto mais positivo na medida que se trata de um parlamentar de primeiro mandato. Digo isso porque fui de primeiro mandato e tive as minhas dificuldades
de exercer. E Vossa Excelência, brilhantemente, ultrapassa isso e tem um comportamento de um veterano com larga experiência. Me permita aqui lhe dizer o seguinte. Semana passada eu tive a oportunidade de jantar com Armínio Fraga, que Vossa Excelência conhece e sabe que é o ex-presidente do Banco Central e é também, atualmente, o coordenador do programa do candidato do vosso partido, Aécio Neves. E ele me dizia, com toda a sua expertise, que nós vamos viver em 2015 um ajuste duríssimo em termos econômicos e em termos também sociais. Por quê? Porque hoje nós temos uma inflação reprimida, sobretudo através dos preços administrados pelo governo. 2 exemplos clássicos. A Petrobras, que teve reduzido em 50% o seu valor de bolsa e que hoje é objeto, infelizmente, de um processo nunca visto em termos de descaminhos daquela estatal, que é símbolo nacional e de uma luta nacionalista, Aline Mariano. Nós temos também o setor elétrico, do qual eu participo do Conselho de Administração de uma das grandes empresas de eletricidade do país. E posso lhe dizer que este setor que foi construído, já concluo, senhor presidente, ao longo de 100 anos e que é um patrimônio nacional, nunca, André Regis, viveu um desacerto e nunca viveu um desmantelo igual. Só para Vossa Excelência ter ideia, a conta do voluntarismo da presidente Dilma Rousseff, a conta da sua intervenção, que supostamente baixaria o preço da energia, vai custar aos brasileiros, ao Tesouro Nacional, alguma coisa entre 50 e 60 bilhões de reais. Hoje nós vivemos uma situação no setor elétrico, André, que implica que o governo esteja procurando empresas eletrointensivas, por exemplo, aquelas que fazem alumínio, para comprar a energia que eles estão gastando, para poder cobrir os rombos desse mesmo sistema elétrico. Nós temos hoje termoelétricas funcionando praticamente 1 ano sem parar, e elas não foram concebidas para isso. Nós temos hoje hidrelétricas que, se colocarem as suas turbinas Almi para funcionar, elas vão simplesmente quebrar, porque vai ter lama dentro das turbinas. E sabe-se também, aqueles que estudam a hidrologia nacional, eu conversava, por exemplo, com o Davi, enfim, foi presidente da ANEEL, o primeiro presidente da ANEEL, e ele fez um levantamento desde 1930 de toda a hidrologia nacional. Se o período úmido, que é o período de abril, que se encerra agora, tiver 70% das chuvas, e veja, essa é uma previsão absolutamente otimista, eu quero chamar a atenção desse plenário, já em agosto, setembro, nós estaremos convivendo com medidas de racionamento. E sabe por que isso, André? Porque desde 2011 e 2012, que dever-se-ia ter tomado uma série de medidas no sentido de redução de consumo e de educação da população. E por que isso não foi feito pela presidente? Não foi feito porque se tinha, em primeiro lugar, feito uma crítica destrutiva do que foi o apagão durante o governo Fernando Henrique. E, em segundo lugar, porque se tinha em vistas com objetivos eleitorais. Então, aquilo que o presidente Fernando Henrique não permitiu, porque numa conversa que ele teve com Pedro Parente, que foi responsável por esse processo, ele disse claramente, se for para perder a eleição, que se perca, mas que o país não pague além daquilo que se deve efetivamente pagar. Pois bem, a presidente não está tomando as medidas que deve tomar e nós vamos ter adiante um ajuste fiscal por conta disso tudo que está acontecendo, por conta da economia criativa, por conta dos recursos abundantes passados para a Bolsa, grandes empresas pelo BNDES, aproximadamente 400 bilhões de reais que foram passados para lá e foram entregues, por exemplo, a grupos como Friboi, como Marfrig, que na verdade não trazem para nós nenhum emprego e que são áreas, sobretudo, de baixa tecnologia. Para que é que nós precisamos ter winners, campeões mundiais, por exemplo, em áreas como essa, de baixa tecnologia, e que, na verdade, vão comprar plantas lá fora, no exterior? Aliás, falando em planta, melhor nem falar de Pasadena, que é aquele caso que Vossa Excelência deve saber daquela compra absolutamente anormal que foi feita nos Estados Unidos. Então, senhor presidente, para concluir, e eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, eu vim hoje aqui falar sobre esse cenário nacional. E isso apenas aponta para nós, para um fato que já é atestado nas pesquisas. Dependendo da pesquisa, entre 63% a 74% dos brasileiros hoje querem mudança. Essa é uma eleição, presidente, mudancista. E isso significa oportunidade para a oposição. Oportunidade para Eduardo Campos, oportunidade para Aécio Neves, oportunidade para mudar
o Brasil para melhor. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos pela audiência. Vereador Almir Fernandes. Não tendo orador inscrito. Senhor presidente, o tempo de liderança. Como? Tempo de liderança. Vossa Excelência tem o tempo de liderança. Almir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu venho aqui para continuar repercutindo a temática trazida pelo vereador Raul Jungmann. A situação macroeconômica do país é muito séria. Lamentavelmente, nós estamos a caminho de um futuro incerto. O que tem sido feito em termos de condução da política macroeconômica brasileira, vereador Raul Jungmann, é algo próprio de um modelo nonsense. As ideias ultrapassadas, elas foram vencidas pela realidade. Esse alto grau de intervencionismo na economia tem, inclusive, trazido fortes consequências no que se refere à credibilidade de um patrimônio brasileiro, que é o BNDES. Outro patrimônio que tem perdido credibilidade, como apontou aqui o vereador Raul Jungmann, é a Petrobras. Nós estamos sinalizando ao mundo que o Brasil não é um local estável e constantemente mais seguro. Isso faz com que, inclusive, as agências de ranking de risco, como a Standard & Poor's, que recentemente rebaixou a nota do governo brasileiro. Eu recordo, vereadora Priscila Krause, que em 2008, quando o governo Lula atingiu o grau, no governo Lula, o Brasil atingiu o grau de investimento, isso em decorrência de mais de uma década de esforço concentrado de fazer com que o Brasil se tornasse um país estável, seguro e atrativo para a chegada de investimentos. Aquilo que foi comemorado amplamente como sendo um sucesso do governo do PT, nós tivemos agora o rebaixamento. O governo não fez nenhum pronunciamento lamentando, dizendo que isso era um desastre. Então, de fato, não é um desastre, mas é algo próprio da incompetência de quem está no comando da economia. Porque se a nota do Brasil era BBB e agora é BB-, nós ainda tínhamos um longo caminho a atingir A-, A-, A mais. Ou seja, o Brasil ainda estava numa trajetória do ponto de vista de um cenário internacional de competição por investimentos, onde nós não estávamos ainda no clube daqueles que seriam os destinos preferenciais, sem que houvesse estímulos como alta taxa de juros. E por falar em alta taxas de juros, a taxa Selic praticada pelo governo brasileiro hoje é maior do que quando Dilma Rousseff tomou posse em 2011. Então, nós não temos nenhum indicativo que comprove ou que ateste a competência desse governo, muito pelo contrário. Os indicativos, eles são todos negativos. O que é interessante observar também é que a população começa a sentir, vereador Raul Jungmann, as consequências, porque acompanhando isto vem o sentimento da perda do seu poder aquisitivo através do aumento da inflação. Depois Vossa Excelência também pede tempo de liderança e a gente continua o debate. O fato é que tempo de liderança, senhor presidente. Então, a inflação hoje, ela está corroendo de tal forma o salário do trabalhador brasileiro que
contraiu créditos do governo federal, o governo federal estimulou crédito, a população se endividou e agora ela está observando que os juros aumentaram, a possibilidade do desemprego acontecer é real e a inflação está corroendo seu poder de compra. A meta, o regime de metas de inflação de 4,5% ao ano está sendo, nunca foi atingido no governo Dilma. Nós estamos agora além dos 2% a mais, ou seja, 6,5%. E pela cesta dos produtos que são levados em consideração para a inflação, nós podemos supor claramente que a inflação do supermercado é muito maior do que a inflação medida nas 6 regiões metropolitanas do Brasil através dos indicadores oficiais. Então, é importante, senhor presidente, a gente trazer este tema ao debate, porque as consequências nocivas desse desastre da economia brasileira atingirão a todos. Ninguém consegue ficar imune aos efeitos negativos deste governo que, lamentavelmente, tem dado provas de uma incompetência brutal. Então, eu acredito que a população ela comece a sentir que o quadro que estamos vivendo é de muita insegurança. Isto está sendo refletido agora nas pesquisas de opinião. É muito importante a gente salientar que a população ela tem um comportamento muito de bonificar o governo quando ela sente que a sua vida está piorando. E ela tende, vereador Raul Jugman, a debitar no governo quando a sua vida está piorando. Isto leva a uma situação em que é possível um governo ruim estar bem avaliado. Como foi o caso do governo Lula, que deu início a todo esse processo de desmantelamento macroeconômico do Brasil. E que foi aplaudido por muitos em decorrência da sua alta popularidade. Mas nós resistimos. E as consequências daquela irresponsabilidade nós estamos sentindo agora. Nós estamos sentindo agora porque a população começa a sentir também que há uma perda na sua qualidade de vida. Que há uma incerteza em relação ao seu futuro, que há uma incerteza em relação ao futuro dos seus filhos. Então é muito importante que esse debate macroeconômico, esse debate ele volte às eleições, porque ele esteve ausente. As eleições presidenciais anteriores, vereador Heriberto Rafael, a eleição de 2006 e a eleição de 2010, não houve debate acerca da economia brasileira. Nós tivemos um debate que foi concentrado em questões morais, em questões até de natureza religiosas. Nós não tivemos, houve a ausência completa do debate sobre os destinos da economia. Nós estamos observando aqui o retorno ao que presidiu a eleição presidencial de 2002, que foram as discussões macroeconômicas. 98 e 94. Então, as eleições de 94, 98, estiveram lá, o debate econômico esteve presente, notadamente porque o que estava em jogo era o Plano Real. Era a viabilidade do Plano Real. Se tivéssemos perdido a eleição de 94 ou 98, certamente estaríamos vivendo numa situação de desastre, absoluto desastre. Perdemos a eleição de 2002. Perdemos, conforme Vossa Excelência colocou aqui, muito em função da própria responsabilidade. Perdemos porque tivemos, sob o controle do Brasil, um presidente que era um estadista, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que não aceitou fazer nenhum tipo de malabarismo, de nenhum tipo de criatividade do ponto de vista das contas públicas, não foi responsável para impulsionar a vitória do seu candidato.
o então ministro, o ex-ministro José Serra. Fizemos o que deveríamos ter feito. Perdemos. Perdemos de cabeça erguida, sustentando medidas impopulares, como o racionamento de energia no ano 2001. Perdemos sustentando medidas como o PROER, como o PROES. Perdemos sustentando o reequilíbrio das contas federativas. O presidente Fernando Henrique foi extremamente responsável, atuou como deveria atuar aquele que se preocupa com as futuras gerações e não com as futuras eleições. Lamentavelmente, não é isso que a gente observa no atual momento. Conforme Vossa Excelência colocou, a expectativa hoje é de que as medidas necessárias só serão tomadas depois de outubro. Até lá, o próprio mercado vai antecipar essa inflação. Consequentemente, quando o mercado ele antecipa a inflação, inexoravelmente ela virá. Então, o que está sendo esperado para o próximo presidente é um contexto macroeconômico de muita dificuldade. E é preciso que a gente acorde para essa realidade, não dando mais chances à incompetência, não dando mais chances àqueles que não prezam pelos princípios da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legalidade na coisa pública. Então, por isso, espero que, a partir do próximo ano, nós tenhamos um presidente que seja diferente. E, nesse caso, vamos fazer força para que seja Aécio Neves. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador André Regis. Não tendo mais vereador inscrito em tempo de liderança, nem explicações pessoais, convoco a outra para amanhã às 15 horas aqui nesta casa. Boa tarde.